Olá, vamos dar continuidade ao capítulo 4 do Evangelho de João. Nós vimos no vídeo anterior dos versículos 1 ao 26. Veremos agora dos versículos 27 em diante. Nós vimos que Jesus teve, no vídeo anterior, que Jesus teve um encontro com a mulher samaritana, e ali ele teve um diálogo com ela, e foi um diálogo bastante esclarecedor, enriquecedor. E agora nós vamos ver as consequências daquele diálogo. No versículo 27 diz assim: naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos de encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou: que queres saber? Ou por que estáis conversando com ela? Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver o homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: mestre, come alguma coisa. Mas ele lhes disse: tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então os seus discípulos disseram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? Jesus disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem: daí a 4 meses haverá colheita? Eu digo a vocês: abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Assim é verdadeiro o ditado: um semeia e o outro colhe. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram o trabalho árduo e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: ele me disse tudo o que tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com ele, e ele ficou 2 dias. E por causa da sua palavra, muitos outros creram. E disseram à mulher: agora cremos, não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Vamos dar uma paradinha por aqui, queridos. Nós vimos aqui o que acontece depois que a mulher conversa com Jesus, que ela é tocada por Jesus, ela começa a ter uma mudança de vida com Jesus, ela volta para a sua cidade e ela começa a testemunhar de Jesus. Antes disso, os discípulos chegam e veem Jesus conversando com a mulher e ficam surpresos. Lembram-se que eu falei a respeito do preconceito que existia entre judeus e samaritanos, principalmente um homem falando com a mulher, um homem judeu falando com uma mulher samaritana. É o que aconteceu, os judeus ficaram surpresos disso estar acontecendo, desse diálogo, mas não ousaram perguntar a Jesus, sabiam que Jesus tinha pleno conhecimento do que fazia, então eles nem questionaram, né? Então, o que nós vemos aqui, na frente também, é que essa mulher, na hora que é tocada por Deus ali, ela deixa seu cântaro, né, o seu pote, deixa ali naquele local, volta correndo para a cidade, e lá ela começa já a falar daquela experiência que ela teve com Jesus Cristo. Isso é maravilhoso, porque já mostra que a fé que entrou no coração daquela mulher, ela já queria compartilhar com outras pessoas na cidade. Ela, a partir daquele momento, mesmo sem conhecer nada a respeito das coisas de Deus, mas ela já teve a fé suficiente de sair compartilhando aquela experiência que ela teve com o Senhor. Então, ela conhecia muito pouco das coisas espirituais, mas não foi impedimento para que ela pudesse compartilhar da fé que ela já tinha recebido naquele momento. E lá na frente, Jesus disse que a vontade dele, a comida dele é fazer a vontade do Pai, a vontade de Deus que o enviou. E aí ele fala também das colheitas. Ele diz: olha, abre os olhos, a colheita já está na hora de haver a colheita, os campos estão aí plenos para isso, maduros para colheitas. Jesus fala mais uma vez de coisas espirituais, pessoas que estavam maduras para ouvir a palavra da salvação. Isso ele dizia para os seus discípulos: vocês vão esperar mais o quê? Os campos estão prontos, vão lá para colher, vão lá para falar a palavra da salvação. Alguém já veio até antes de vocês e já levou a palavra, já fez a parte mais difícil, já plantou a semente da fé. A Bíblia não diz quem foi esse alguém, talvez discípulos de João já tivessem passado por ali, mas ele fala o seguinte: olha, um planta, lá na frente ele fala sobre isso, alguns têm o trabalho de semear, outros têm o trabalho de colher, mas ambos são importantes na obra de Deus.
Aquele que semeia e aquele que colhe são importantes. Então Jesus diz assim, vocês vão lá fazer a colheita, e ele falava espiritualmente, né? Porque outros já passou por aqui fazendo trabalho árduo. O seu trabalho é mais fácil, mas façam. Em outra ocasião, possivelmente aqueles que estavam colhendo iriam plantar, iriam semear para que outros viessem colher. E é assim que funciona no reino de Deus. Um planta, o outro colhe, mas Deus é quem dá o crescimento. Então Jesus falava de coisas espirituais, os discípulos estavam crescendo, sendo edificados na fé, no conhecimento da palavra e as pessoas se convertendo, não é? No versículo 39 diz que muitos samaritanos daquela cidade creram por causa do testemunho da mulher. Olha só, um testemunho de uma pessoa fez com que muitas outras viessem a crer. Então ela simplesmente deu testemunho, dizendo que Jesus havia dito tudo que ela havia feito. E aquilo ali já foi o suficiente para despertar pelo menos uma curiosidade nas outras pessoas que buscaram conhecer, buscaram ver quem era esse Jesus que aquela mulher falava. E ali Jesus fala com aquelas pessoas também. E eles ficaram tão maravilhados que convidaram Jesus para ficar com eles. E Jesus ficou ali 2 dias, segundo o versículo 40. E por causa das palavras de Jesus, muitos outros creram. É a palavra de Deus que faz toda a diferença. E aquelas pessoas deram um testemunho também para a mulher, para aquela primeira mulher. Eles disseram para ela, olha, nós agora cremos não somente por causa do que você disse, mas porque nós mesmos vimos e ouvimos, e agora sabemos que este é o Salvador do mundo. Tremendo, queridos, o que Jesus fez ali e que ele faz ainda hoje. Vamos continuar a leitura? Versículo 43 em diante, fala da cura do filho de um oficial. E preste atenção, não se desvie agora, nem ache que o vídeo vai ficar longo, porque não vai. E é muito importante também os próximos versículos. Diz assim, depois daqueles 2 dias, ele partiu para a Galileia. O próprio Jesus tinha afirmado que nenhum profeta tem honra em sua própria terra. Quando chegou a Galileia, os galileus deram-lhes boas-vindas. Eles tinham visto tudo o que ele fizera em Jerusalém por ocasião da festa da Páscoa, pois também haviam estado ali. Mais uma vez visitou Caná da Galileia, onde tinha transformado água em vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado à Galileia, vindo da Judéia, melhor dizendo, procurou e suplicou-lhe que fosse curar o seu filho, que estava à beira da morte. Disse-lhe Jesus, se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. O oficial do rei disse, Senhor, vem antes que o meu filho morra. Jesus respondeu, pode ir, o seu filho continuará vivo. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Estando ele ainda a caminho, seus servos vieram ao seu encontro com notícias de que o menino estava vivo. Quando perguntou a que horas o seu filho tinha melhorado, eles lhe disseram, a febre o deixou ontem a 1h da tarde. Então o pai constatou que aquela fora exatamente a hora em que Jesus lhe dissera, o seu filho continuará vivo. Assim creram ele e todos os de sua casa. Esse foi o segundo sinal milagroso que Jesus realizou depois que veio da Judéia para a Galileia. Queridos, essa é uma lição de fé maravilhosa, maravilhosa. Quando Jesus chega naquele local, diz a palavra, esse oficial do rei, sabendo, já tendo escutado falar de Jesus, não o conhecia, só tinha escutado falar a respeito dele, mas no desespero, na hora de desespero, o filho doente, próximo de morrer, perto da morte, ele queria encontrar Jesus, queria que Jesus fosse com ele à sua casa, para que Jesus pudesse ali curar aquela criança. Mas o que Jesus faz, o diálogo de Jesus com aquele oficial e a resposta do oficial também são fantásticas. O que é que aconteceu aqui? No versículo 49, o oficial do rei diz a Jesus, Senhor, vem antes que o meu filho morra. Senhor, corra, venha logo, não perca tempo, vamos comigo, meu filho está morrendo, vamos logo. E a resposta de Jesus foi assim, maravilhosa, desafiadora. Jesus disse para ele ali, olha, pode ir, o seu filho continuará vivo. E a reação do homem, o homem confiou na palavra, diz a Bíblia, o homem confiou na palavra de Jesus e partiu. E nós vimos aqui que no caminho de volta para casa, os empregados daquele homem, os servos daquele homem encontraram com ele e disseram, fique em paz, teu filho está vivo. Que horas ele melhorou da febre? Que horas ele ficou curado? E eles respondem aqui àquele pai, a febre o deixou ontem a 1h da tarde.
E aquele oficial disse, poxa, foi exatamente na hora em que Jesus me disse, o seu filho continuará vivo. Queridos, isso é uma lição de fé, de agir pela fé. A palavra de Deus diz, olha, se creres verás a glória de Deus. O mundo fala que nós temos que ver para crer, como foi com Tomé. Mas na verdade, o que Jesus está dizendo é creia para ver. É o inverso, creia, dê um passo de fé. O crer não é só dizer, eu creio. O crer é acreditar e agir conforme aquilo que você está dizendo que crê. E foi isso que esse oficial do rei fez. Esse oficial acreditou e agiu. Ele não ficou insistindo para Jesus voltar com ele. Quando Jesus diz, vá, o seu filho está vivo, ele não duvidou. Ele disse, se Jesus está dizendo, é verdade. E voltou. Voltou na fé, na esperança, na certeza de que Jesus tinha feito alguma coisa. Ele tomou uma atitude de fé, um passo de fé. Ele voltou acreditando. E Deus honrou a sua fé. Jesus honrou a sua fé, curou seu filho. A palavra de Deus diz lá em João, nesse mesmo evangelho de João, no capítulo 11, versículo 40, está escrito lá, Jesus falou que se nós crermos, é que nós veremos a glória de Deus. Ele fala isso na ressurreição de Lázaro. Além disso, Marcos 9, 23, também está escrito que tudo é possível ao que crer. Em Hebreus, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Está lá em Hebreus 11, 6. Está escrito assim, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Olha só, sem fé não se agrada a Deus, queridos. E ter fé é agir conforme aquilo que se crê. Fazer como esse oficial fez. Então, pense nisso. Responda as duas perguntas. O que Jesus falou com você nesse vídeo? O que é que ele trouxe ao teu coração? E a segunda pergunta, o que é que você vai fazer a respeito disso que ele falou? Agir pela fé. Crê. Se a palavra de Deus está dizendo, creia. Porque ela é a voz de Jesus, é a boca de Deus falando. Então aquilo que está dizendo na palavra, tome posse. Creia e haja conforme a sua fé. É isso que Deus nos ensina aqui nessa tarde. Se você gostou desse vídeo, você dê um like, faça sua inscrição no canal se não tiver feito ainda, ative o sininho para que novos vídeos, quando surgirem ali, você seja informada ou informado, tá certo? E comente, faça comentários também. Quando você faz isso, o algoritmo do YouTube divulga esse vídeo para muito mais pessoas e o mundo precisa ouvir a respeito da palavra de Deus. Então eu te encorajo a fazer isso, a divulgar a mensagem de Deus para tantos quantos você possa fazer. E é tão simples. Com essas providências, você já consegue dar uma grande contribuição para que essa mensagem alcance muita gente. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus.